Estamos nessa série de mensagens em 1 Tessalonicenses. Hoje nós chegamos à nossa 7ª mensagem. E o título hoje é A Morte Não Tem a Palavra Final. A morte não tem a palavra final. Vamos ler? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Peça auxílio do Senhor nesse momento de exposição. Senhor, nos ajude, nos auxilie, nos encoraje, nos confronte, nos console com essa palavra, Pai. Deus, nós precisamos ser orientados, transformados, para que essa palavra realmente, ó Pai, produza em nós o fruto do qual nós necessitamos. E aqui nós temos hoje, Deus, uma alegria que se sobrepõe a todas as tristezas desse mundo. Nós temos aqui nessa verdade de hoje a esperança das esperanças, Deus. Aquilo que nos traz sentido, aquilo que nos faz viver, que renova em nós, Pai, o fôlego da fé. Ó Deus, então que o nosso encontro com a Tua verdade hoje seja de acordo com tudo aquilo que nós temos revelado para nós hoje aqui da Tua palavra. Deus, que verdades preciosas. Então fale profundamente aos nossos corações, Pai, para que essas verdades venham fazer cada vez mais sentido. Em nome de Jesus. Irmãos, estamos caminhando aí para o final da carta. Domingo passado nós iniciamos o final, né? Quando Paulo, no início do capítulo 4, depois de uma longa oração, ensinou esses irmãos a como viverem uma vida que agrada a Deus, de acordo com a vontade de Deus. E nós vimos que Paulo falou muito a respeito sobre a santificação, não é? Dos cristãos para viverem uma vida conforme o caráter de Deus. E agora nós chegamos em um momento em que essa santificação ela entra em um funil, e Paulo vai falar a respeito agora daquilo que todos nós temos certeza de que um dia encararemos, né? De uma verdade que bate na nossa porta talvez todos os dias, embora a gente não queira encarar essa verdade. Ou nós sabemos o que vai acontecer com a gente quando sair dessa porta. A gente sabe, né? Ou a gente sabe se nós amanhã de manhã abriremos os nossos olhos para um novo dia. Alguém tem certeza disso? Como alguém já disse, né? Todos nós temos uma senha, só que a gente não sabe qual é. E um dia o Senhor vai chamar a nossa senha. Então nós iremos, né? Nós iremos. Paulo então vai falar sobre o que aqui? Sobre a morte. Sobre essa realidade tão fatídica, tão presente, tão real em nossas vidas, mas que a gente evita pensar, evita falar, porque a gente geralmente encara essa vida que nós temos aqui como se fosse tudo aquilo que nós temos.
Não é verdade? Nós olhamos para a nossa existência aqui, olhamos para os nossos sonhos, olhamos para os nossos projetos, olhamos para as nossas ambições e a gente não quer que a morte nos encontre antes que a gente realize, ou antes que a gente possa, pelo menos, realizar um pouco daquilo que a gente projeta. Não é verdade? E sim, meus irmãos, quando a morte nos encontra, existe essa ruptura. Essa ruptura que traz dor, que traz projetos pensados, sonhos sonhados, e onde você olha para trás e simplesmente fica um vácuo e você percebe que simplesmente agora não é mais possível, né? Então Paulo vai falar sobre essa questão, sobre a morte. E se vocês olharem um pouquinho para trás, nos anos aí de 2020, 2021, nós encaramos a morte, não é verdade? Nós encaramos um período muito longo, onde pessoas morriam ao nosso redor, onde os noticiários da TV eram encharcados de morte. E a questão que rondava a nossa mente é: e agora? Quem é o próximo? Não é? Eu perdi um amigo muito próximo. Talvez vocês perderam alguém próximo durante a pandemia. E talvez você, assim como eu, se perguntou muitas vezes durante aquele período terrível: será que alguém próximo de mim vai? Será que eu vou? Será que agora é a minha hora? Irmãos, como o cristão encara a morte? Como que nós, que depositamos a fé em Cristo Jesus, devemos encarar essa realidade, né, que infelizmente existe? O que a Bíblia, o que a palavra de Deus tem? Obrigado, Júlio. Olha, meus irmãos, bonito, né? É que eu quebrei domingo passado a outra, né, Júlio? Me senti importante agora com essa taça aqui, né? Vamos lá. Olha o verso 1 do capítulo 4. Paulo, verso 1 não, desculpa, verso 13. Paulo vai dizer assim: olha, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. O que Paulo está falando? Olha, existe uma verdade sobre a qual vocês não podem ser ignorantes. Existe uma realidade sobre a qual vocês precisam pensar, sobre a qual vocês precisam encarar. E vocês não podem simplesmente fazer de conta que essa realidade não existe. Vocês não podem ignorar a respeito dessa verdade. Então, por isso que ele diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem. Paulo está falando: olha, prestem atenção sobre o que eu vou ensinar para vocês agora. Prestem atenção, foquem naquilo que eu vou ensinar para vocês. Então, ele diz: olha, nós não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. O que é dormir? E aqui nós temos que tomar cuidado, porque seitas já foram criadas aqui em torno dessa verdade, dos que dormem. Por isso que quando nós olhamos essa realidade dos que dormem, nós temos que ter cuidado para não tirarmos conclusões precipitadas acerca daquilo que está escrito aqui, simplesmente porque nós encontramos essa palavra dormir. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Sabe que Paulo está dizendo que quando nós morremos, a nossa alma entra em um estado inconsciente onde nós dormimos? Por isso que Paulo diz acerca daqueles que dormem. Mas não, o fato é que Paulo aqui usa uma figura de linguagem, tá? Um eufemismo para falar acerca da morte. Lembra Jesus quando ele vai se encontrar com aquela menina que estava enferma e as mulheres já estavam lá na casa e elas choravam, né? E aí Jesus chega lá, mas Pedro, Tiago e João entram no quarto. Mas antes de entrar, Jesus, o que Jesus fala para os pais dessa menina? Fiquem tranquilos. Por quê? Porque ela está dormindo. Mas ela estava dormindo?
ela tinha morrido. Mas Jesus disse, né? Fiquem tranquilos, olha, a filha de vocês apenas dorme. E ele chega lá e ele pega nas mãos daquela menina e ele diz, olha, menina, levante-se. Né? Uma forma carinhosa, menina, levante-se. Menininha, acorde do seu sono. E o texto diz que ela levanta. Mas será que realmente era apenas um sono? Né? Então, o ensino bíblico, meus irmãos, é que a alma nunca deixa de ter consciência. Ou seja, todos aqueles que um dia partiram, todos aqueles que morreram, todos aqueles que morrerão, como eu e você um dia, o fato é que o ensino bíblico diz que nós nunca deixaremos sequer, nem por um instante, por um segundo, por um minuto, nós deixaremos de ter consciência daquilo que está acontecendo com a gente. Uma outra passagem muito conhecida da gente, lembra daquele ladrão na cruz? Quando reconhece que Jesus é o Filho de Deus e Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele está falando, olha, quando você fechar os seus olhos aqui, imediatamente você abrirá no paraíso e você estará comigo lá. Você estará consciente, acordado, nós estaremos vivendo a vida eterna, né? No paraíso. Então, o que acontece? O fato é que a alma não dorme, não existe o sono da alma, um estado inconsciente da alma, não. Os salvos estarão no paraíso, conscientes, os condenados, aqueles que não creram em Cristo, estarão conscientes em um lugar de chamas, ou que as Escrituras chamam de inferno, né? Estarão também conscientes da realidade que eles estarão vivendo. Então o fato é, a alma não dorme. O que a gente pode dizer que dorme é o nosso corpo, né? Ele morre, mas a nossa alma jamais. Então é sobre isso que Paulo vai falar. Por isso ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Mas por que Paulo não quer que a gente fique ignorante? Por quê? Porque ele diz, olha, para que vocês não fiquem tristes como os demais. Para que vocês não fiquem tristes como os outros, que não têm esperança. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, que se nós formos ignorantes, se nós não tivermos o conhecimento adequado acerca da verdade da morte, se não soubermos o que Deus tem a nos dizer sobre a realidade da morte, então nós vamos nos entristecer sobremaneira. Nós vamos nos entristecer de uma forma que nós não deveríamos. Nós vamos nos entristecer a ponto de não termos esperança quando nós nos defrontarmos, confrontarmos ou estivermos frente a frente com a realidade da morte. Paulo então diz, olha, não se entristeçam dessa forma, porque diferente daqueles que não têm esperança, nós temos esperança. Mas, se você olhar na sua Bíblia aí, por exemplo, Filipenses 2:27, você vai encontrar a passagem onde Paulo está falando sobre Epafrodito. Lembram de Epafrodito? Epafrodito, ele era da igreja de Filipos e ele sai da igreja de Filipos levando ofertas, levando donativos, ajuda para Paulo, que estava lá na sua primeira prisão na cidade de Roma, naquela casa, onde ainda ele podia pregar o evangelho, ele recebia visitas, mas ele ficava lá aprisionado, acorrentado com um soldado romano. E Paulo, ele diz, em Filipenses 2:27, ele diz o seguinte, de fato, quando Epafrodito estava indo em direção a Roma, me visitar, ele diz, Epafrodito ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E ele diz, mas não somente dele, mas também de mim. Por quê? Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E aí, como é que a gente resolve isso agora? Porque Paulo está aqui falando, se Epafrodito morresse, eu ficaria profundamente triste. Irmãos, a tristeza é comum diante da morte.
A tristeza, a gente pode dizer que é normal, é saudável. Diante da morte de alguém muito querido por nós, muito próximo a nós, a tristeza profunda, ela é inescapável da gente. Jesus chorou diante da morte? Jesus chorou. Quando ele se aproximava da casa de Lázaro, o texto diz que Jesus chorou. Porque o que é natural a nós, a morte ou a vida? A vida é natural. A morte é antinatural. A morte é uma invasora dentro da criação de Deus. A morte é uma infeliz invasora dentro da nossa realidade. Por isso que a morte, sendo antinatural, ela nos entristece profundamente, ela nos machuca profundamente. Mas a grande questão que Paulo trata aqui é que a morte não pode ser, apesar de que ela nos causa tristeza, a morte ela não pode ser uma tristeza como daqueles que não têm esperança. A morte para nós, embora sendo uma realidade dura, cruel, que nos fere, nos entristece, mas ela não pode ser uma tristeza ao ponto de nos derrubar. Não pode ser uma tristeza ao ponto de nos causar desesperança, porque para nós, meus irmãos, a vida não termina na morte. Essa é a grande questão. Então Paulo está dizendo que eu e você que estamos em Cristo Jesus, nós temos uma esperança. É uma esperança. Não aquela esperança de alguém que espera que talvez algo vai acontecer. Sabe, eu tenho esperança de que algo melhore. Eu tenho esperança de que eu consiga. Mas aquela esperança em que você espera sem ter a certeza se algo realmente vai acontecer. Essa esperança aqui não é a esperança que decepciona. É a esperança que é certa. É a esperança que é viva. É a esperança que ela ganha um fundamento. E qual é o fundamento dessa esperança? Quem constrói essa esperança? Quem planejou essa esperança? Quem coloca essa esperança ativa e viva nos nossos corações? O próprio Senhor, o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que dirige todas as coisas. Então, é uma esperança viva, meus irmãos, a mesma esperança viva que Pedro vai dizer lá na sua carta também. E olha o verso 14, que Paulo continua, ele diz, olha, pois se cremos que Jesus morreu, mas não somente morreu, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Jesus é conhecido como a primícia dos que dormem. Por que ele é a primícia? O primeiro fruto. Jesus é o primeiro fruto de uma nova criação. É aquele que dá o start, aquele que inaugura tudo aquilo que vai ser restaurado na sua volta. Então, um salvo não é simplesmente alguém que passa a crer em Jesus, como se pudéssemos dizer simplesmente, né? Mas o salvo é uma nova criação. É uma regeneração, é uma vida nova, é uma vida transformada, é uma nova mente, é um novo coração, é novo em todos os aspectos. Então é um fruto que Jesus inaugurou na sua ressurreição. Pense você no seguinte: o mesmo poder de Deus que foi necessário para tirar Jesus do túmulo, o mesmo poder que lá em Gênesis disse haja luz, o mesmo poder que disse para a terra, para que a terra surgisse e as águas se separassem, o mesmo poder é o mesmo poder necessário para trazer alguém da morte para a vida. Se você está em Cristo hoje, é uma nova criação,
É o poder da criação de Deus, é o poder que tirou Cristo Jesus do túmulo, que atuou sobre a sua vida. Você tem consciência disso? Dessa verdade que te alcançou? Então Paulo está dizendo, olha, já que cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não só morreu, Ele ressuscitou. Ou seja, aqui está a base de toda a nossa esperança. Se cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele pagou totalmente o preço que deveria ser pago. Qual é o preço que deveria ser pago, irmãos? Qual era a nossa dívida para com Deus? É uma dívida eterna. É uma dívida de eternidade. Por mais que a gente queira se esforçar para pagar, nunca vai ser o suficiente. Por mais que você queira se aperfeiçoar para pagar a sua dívida diante de Deus, nunca vai ser o suficiente, porque é uma dívida eterna contra um Deus eterno. Então a dívida que Cristo paga é uma dívida eterna. Então, se cremos que Jesus fez tudo o que era preciso, cumpriu plenamente a perfeição da lei, cumpriu plenamente as exigências de Deus ao morrer na cruz do Calvário, se nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, como o selo do Pai dizendo, eu aceito o sacrifício. Se cremos nisso, meus irmãos, e já que cremos nisso, Paulo diz, cremos também que, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Uma vez que nós cremos, e essa crença é fundamental. Essa crença é fundamental para a nossa transformação. Essa crença é fundamental para a nossa esperança, meus irmãos, para o nosso conhecimento. Então, se nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressurgiu, o que isso significa? Significa que quando Ele voltar, Ele vai trazer junto com Ele todos aqueles que um dia foram com Jesus, ou foram em Jesus, morreram crendo em Jesus. Então, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus também trará, também levantará, também ressuscitará da morte os que dormiram com Jesus, em Jesus. Os que morreram em Jesus. Embora, meus irmãos, a realidade da morte está muito presente nesse texto, mas o foco todo desse texto está onde? Numa pessoa. Na pessoa de Jesus. 1 Coríntios 15, 51, 52, diz assim, Paulo diz, eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento. Num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, a morte, para quem morre em Jesus, não tem a palavra final. Não é? A morte, para quem morre em Jesus, não é sinônimo de desesperança. A morte, para quem morre em Jesus, meus irmãos, é sinônimo do quê? Da verdadeira vida, da verdadeira esperança, da verdadeira alegria. Não é? A morte, para quem morre em Jesus, é sinônimo de que não acabou, está apenas começando a realidade para a qual eu fui criado viver. E aí no verso 15 Paulo diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor. A ideia aqui é que Paulo está falando algo que
muito provavelmente ele não ouviu de mais nenhuma pessoa, de nenhum outro apóstolo, né? Teve um período que, logo após a conversão de Paulo, ele ficou no deserto da Síria cerca de 3 anos. Ele fala isso na carta aos Gálatas. E lá ele ficou ouvindo as instruções do próprio Senhor acerca de como Paulo encontrava Jesus em todo o Antigo Testamento. E muito provavelmente nesse período de 3 anos que Paulo fica ali no deserto, ouvindo do próprio Cristo, é onde ele ouve sobre isso. Por isso que ele diz assim, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, ou seja, baseado naquilo que eu ouvi do próprio Senhor. Então ele diz que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Por que Paulo fala isso? Porque os cristãos ali do primeiro século, eles tinham uma grande expectativa. Com os de Tessalônica não era diferente, com Paulo não era diferente. Qual era a expectativa deles? De que Cristo voltaria logo. Foi isso que ele disse, não foi? Que em breve ele voltaria. Então eles tinham essa grande expectativa de que talvez eles nem pela morte passariam. De que eles veriam a volta de Cristo, que eles estariam vivos ainda quando Cristo retornasse. Então, mas qual é a preocupação dos irmãos em Tessalônica diante disso? Porque olha só, Paulo plantou aquela igreja. Quanto tempo que Paulo fica em Tessalônica? 3 sábados. Apenas 3 sábados. Foi um tempo suficiente para Paulo pregar durante 3 sábados, plantar a igreja durante 3 sábados. Então Paulo é perseguido e ele precisa fugir rapidamente lá de Tessalônica. Mas, então eles ensinaram bastante coisa. Ensinaram muitas coisas sobre o evangelho para a igreja. Ensinaram muito provavelmente que Jesus iria voltar, porque senão essa não seria uma dúvida aqui entre os tessalonicenses. Mas entre Paulo ir embora da cidade, e aí enviar Timóteo para Tessalônica, para ter notícias de como se encontrava a fé daqueles irmãos, e Timóteo voltar para Paulo levando esse relatório, o que muito provavelmente aconteceu? Alguns irmãos de Tessalônica morreram. Talvez por morte natural, talvez devido à perseguição que aqueles crentes estavam passando, mas eles morreram, faleceram. E agora a igreja está preocupada, né? Tem gente do nosso meio que morreu. E aí, se Jesus voltar? E agora? Né? Será que eles vão perder a volta do Senhor? Será que pelo fato de que eles morreram agora, eles não vão retornar com o Senhor quando Ele voltar em toda a sua glória, quando Ele voltar triunfante como um rei? Então Paulo escreve, ele diz, olha, nós, os que estivermos aqui na volta do Senhor, de maneira nenhuma iremos ao encontro do Senhor antes daqueles que já morreram em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que morreram antes de nós, quando Cristo voltar, eles ressuscitarão primeiro. Eles se encontrarão primeiro com Cristo nos ares. Agora olha o verso 16. Paulo diz, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo é como se ele expusesse um processo aqui diante da gente. Ele fala, olha, dada a ordem, ou seja, então, parece que nós temos uma voz de comando, Deus dá uma ordem, então nós temos, após isso, a voz do arcanjo, após o arcanjo nós temos o ressoar de uma trombeta, né? Ou seja, o fato é que nós temos uma ordem. Nós temos uma palavra de ordem, e ela vem do próprio Deus, uma voz de comando. Então o próprio Senhor desce dos céus em poder e glória, e quando Jesus descer dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para que Paulo escreve isso daqui? O que isso traz para você? Isso, meus irmãos, Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, Paulo falando com a gente hoje, não é? Ou Deus falando com a gente através daquilo que Paulo escreve. Traz para a gente o quê? Traz paz, não traz? Não traz paz, conforto,
consolo diante dessa realidade. Porque isso aqui, meus irmãos, nos faz continuar perseverando. Isso aqui nos faz continuar andando, perseverando na fé, mesmo que a gente passe pelos piores dias da nossa existência. Mesmo depois da gente se deparar com a morte na porta da nossa casa e perdermos pessoas muito próximas a nós. É a gente poder olhar para essa verdade que nós encontramos aqui, a gente poder, com júbilo, com alegria, com esperança, com paz no coração, e às vezes com o coração doído, angustiado, choroso, poder dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque por mais que essa realidade triste, pesada, bateu na porta da minha casa, eu sei que a morte ela não tem a palavra final. Que um dia Cristo vai voltar, e os mortos em Cristo então ressuscitarão primeiro e encontrarão o Senhor nos ares. Meus irmãos, é essa esperança que é viva, que nos consola, que nos encoraja, que nos move, que faz a gente continuar com esperança, e a gente entender que essa vida aqui de fato não é tudo, não é tudo. Que tudo o que nós temos aqui faz parte apenas disso aqui, é uma fração. Sabe, eu não sei, a Bíblia não fala isso, mas é como se lá na eternidade a gente vai ter consciência de tudo que nós vivemos, sim, só que sem a contaminação do pecado. Então, não sei, vai ser um tipo de lembrança que talvez não vai nos machucar, né? Embora a palavra fala que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas é como se nós, na eternidade, olhássemos para trás aquilo que nós vivemos aqui, e a gente tem a oportunidade de falar: Gabriel, mas como você foi bobo, Como você foi bobo, como você foi tolo, porque como você se apegou àquela vida, como você se apegou àquela realidade, aquilo era nada, aquilo era uma fração, aquilo era, como diz o autor de Eclesiastes, o quê? Fumaça, vapor, vento, e a gente tenta se agarrar a isso aqui, a gente tenta fazer com que isso aqui ganhe mais sentido do que a eternidade. Só que, meus irmãos, isso aqui nunca vai ganhar mais sentido do que a eternidade. A gente está correndo atrás de uma esperança que nos decepciona. A única esperança que não nos decepciona é a respeito da vida eterna, da qual nós participamos e para a qual nós fomos comprados. Então é como se nós olhássemos para trás e pudéssemos dizer: meu Deus, como eu fui tolo em acreditar que aquela vida realmente valeria mais a pena se foi só uma fração de tudo aquilo que eu pude viver aqui. E nós vamos entender de fato que a verdadeira vida começou na hora em que nós fechamos os nossos olhos para essa realidade, para esse mundo. Você já pensou na sua morte? Já pensou na sua morte? Eu quero estar bem consciente. Eu penso: Senhor, me deixa bem consciente, porque eu quero dar um testemunho de falar: Senhor, estou partindo para Ti, não é? De eu poder dizer para aqueles que estão, de você poder olhar ao redor daqueles que estarão do seu lado e você poder falar: eu estou indo me encontrar com o meu Salvador. Eu estou indo me encontrar com o meu Redentor. Eu estou indo me encontrar com aquele que entregou a sua vida por mim, para que nesse exato momento eu experimentasse da paz que excede todo entendimento. Para que eu me encontre com o meu Redentor, porque eu sei que Ele vive. E aí o verso 17, então Paulo continua reforçando, ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Olha a festa, meus irmãos. Entre nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Já pensaram como seria bom se isso acontecesse com a gente? Se a gente não passasse pela morte, né? Se a gente pudesse viver esse dia da volta de Cristo Jesus e de repente a gente se encontrar glorificado ao lado daqueles que um dia Jesus voltou e vê aquela bela aglomeração de salvos nas nuvens, né?
aquela bagunça santa, aquela festa nas bodas do Cordeiro em que nós vamos poder abraçar e festejar com todos aqueles que foram antes da gente e a gente poder rever toda essa galera. Que festa boa, meus irmãos. E aqui fala do arrebatamento, né? E eu não vou entrar aqui se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois da tribulação, né? Aí fica a cabo de cada um. Um dia a gente vai falar sobre isso, tá? Mas eu preciso ter as minhas convicções mais firmadas. Mas o que realmente importa é que nós somos comprados por Jesus naquela cruz, nós pertencemos a Ele, somos propriedade dEle, e um dia, como diz Paulo aqui no final do versículo 17, nós estaremos com o Senhor para todo o sempre. É essa verdade que deve mover os nossos corações. É essa verdade que deve fazer com que a gente levante todos os dias da nossa cama, que a gente abra os nossos olhos, independente das dificuldades, independente das circunstâncias que nós enfrentamos. É saber que um dia nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor. E no verso 18, então, Paulo conclui, ele diz: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Todas essas verdades, tudo isso aqui, que todos nós já sabemos, e que nós esquecemos, porque a gente se agarra demais a esse mundo, a esse miserável mundo, pecador e caído. Paulo está dizendo, olha, é por causa dessa realidade da qual vocês participam, e da qual vocês participarão plenamente. Então, com essas verdades, consolem uns aos outros. E consolo, meus irmãos, não é a gente simplesmente olhar para o nosso irmão que às vezes está sofrendo e falar, oh, calma, vai dar tudo certo. Consolo não é simplesmente a gente olhar para o nosso irmão angustiado e falar, olha, calma, logo vai passar. Isso não é consolo. Porque a gente está dizendo coisas que a gente não sabe se realmente vai acabar. A gente não sabe se realmente o dia mal logo vai passar, a gente não sabe. Como eu disse antes, a gente não sabe o que vai ser quando a gente sair por aquele portão. A gente não sabe se nós vamos abrir os nossos olhos amanhã. A gente não sabe quanto tempo de vida nós temos, nós não sabemos. Então, o que traz consolo aos nossos corações não são falsas esperanças, de frases afirmativas e positivas que a gente costumeiramente usa, né? A gente nunca sabe. O consolo, meus irmãos, é que mesmo que dê tudo errado, da nossa perspectiva, que dê tudo errado, qual que é o grande consolo? Nós estaremos para sempre com o Senhor. Da nossa perspectiva, meus irmãos, mesmo que dê tudo errado, a gente olhando da perspectiva divina, a gente pode dizer, está dando tudo certo. Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, à luz do que sabemos e esperamos, faz sentido a gente encarar a morte com desesperança, com desespero, com medo, com uma tristeza como aqueles que perdem o sentido diante dessa realidade? Faz sentido? Não faz. Por isso que Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, Cristo está vivo para todo sempre, e nós, os que morremos em Cristo Jesus, também vencemos a morte. Por isso que lá em Romanos, Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida, nem os poderes deste mundo, nem do mundo vindouro, poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele venceu a morte.
Então, à luz disso, não faz sentido o desespero, o medo diante da morte. Porque a morte, para aqueles que partem em Cristo, é simplesmente ter mais de Cristo. A morte, para aqueles que partem em Cristo, é simplesmente, de repente, estarem diante da realidade plena para a qual a gente foi salvo. Um teólogo, Leon Morse, ele escreve: para os cristãos a morte não é mais aquele adversário que ninguém pode resistir, aquele tirano que faz com que toda a existência valiosa se acabe. A morte foi vencida pelo Senhor ressurreto, e isso transformou por completo a situação para aqueles que estão nele. Qual é a grande pergunta de hoje, meus irmãos? Você está em Cristo? Essa é a grande questão. E como eu sempre gosto de repetir, a pergunta não é quanto tempo de batismo você tem. A pergunta não é quanto tempo de evangélico você tem. A pergunta não é se o teu nome está no hall de membros de uma igreja. Não. A pergunta de fato é: você está em Cristo Jesus? Você nasceu de novo em Cristo Jesus? Porque quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se arrepende de viver uma vida autônoma para si mesmo, quando você se arrepende de viver uma vida que não vive para a glória de Deus e passa a crer em Cristo Jesus, e que Cristo Jesus realizou tudo aquilo que você precisava realizar, e que sobre ele foi despejado na cruz uma ira que era para ser despejado sobre você, e diante disso você se apega em Cristo com toda a sua força, com toda a sua esperança, com toda a sua segurança, você se apega em Cristo Jesus, então, consciente de que ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados, consciente de todo o seu coração. Então, a partir desse momento, você passa a estar em Cristo Jesus. Quando você deposita sua fé em Cristo, sua esperança, você ganha novas roupas. Qual é a roupa que você ganha? A roupa de justiça, a roupa de santidade, a roupa do próprio Cristo. Não é uma roupa que você compra, que você adquire, que você conquista, mas é uma roupa que é posta em você, sobre você, por aquilo que Cristo fez. Quando você deposita a sua fé em Cristo, a roupagem da justiça de Cristo te veste. E quando Deus te olha dos céus, ele enxerga Cristo em você e você em Cristo. Então, é preciso arrependimento, é preciso crer em Jesus. Porque, como a gente já viu aqui, nenhuma alma humana fica inconsciente, nem um minuto por toda a eternidade. E as nossas almas, meus irmãos, elas são eternas. Aqueles que morreram em Cristo estarão com Ele, conscientes. Mas e aqueles que morreram sem Cristo? Estarão sem Ele por toda uma eternidade, conscientes também. Você está nele? Você está em Cristo Jesus? João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por último, e concluindo, então, se é verdade que Cristo Jesus morreu, se é verdade que Cristo Jesus ressuscitou, se é verdade que aqueles que morrem nele vão ressuscitar primeiro, e nós vamos então encontrar todo mundo nas nuvens, se essa é a verdade, meus irmãos, que move os nossos corações, o que a gente tem que fazer com essa verdade? O que a gente faz com algo tão valioso? O que a gente faz com um tesouro impagável? O que a gente faz com uma boa notícia que nos alcançou de graça? A gente proclama, né? A gente compartilha.
E essa é a grande questão. Você tem anunciado para as pessoas mais próximas sobre o amor de Cristo, sobre o Evangelho de Cristo Jesus, sobre a boa nova em Cristo Jesus? Os seus amigos mais próximos, os seus familiares mais próximos. Você quer que nesse dia, os seus parentes mais chegados, os seus amigos mais chegados, estejam com você nessa aglomeração ou não? Amém? Você já pensou que você pode um dia estar lá desfrutando e olhar para o seu lado e não encontrar esses que são próximos seus aqui? E que talvez você não os encontrará lá, porque essa mensagem que te alcançou e essa mensagem que foi depositada em você não foi pronunciada, porque você sabia que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e você não pronunciou talvez o quanto deveria a essas pessoas que estão do seu lado, para que essa verdade alcance pecadores como nós, meus irmãos, como um dia nos alcançou. A gente não salva ninguém, a gente não convence ninguém, isso é papel do Espírito Santo de Deus, mas Deus nos deu o privilégio de sermos participantes da sua obra de redenção. Como diz Paulo em 2 Coríntios, que Deus depositou esse tesouro em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. Mas mesmo sendo vaso de barro, a gente tem um conteúdo impagável. Mesmo sendo vaso de barro, nós temos uma pérola de valor incalculável. E nós transportamos isso. Essa verdade, essa notícia, esse tesouro, que é a boa nova sobre Cristo Jesus. Então, Deus colocou essa notícia em nós, esse tesouro em nós, para que a glória seja dele, porque a obra é ele que realizou, a salvação é operada em nós pelo Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, a mensagem é de Cristo, mas nós somos os porta-vozes, simplesmente para proclamar. Então, meu irmão, minha irmã, proclame. Qual que é o nosso papel? Não é sermos persuasivos, não é tentar convencer, não é querer enfiar goela abaixo, não é nem se rebelar contra aqueles que não creem, porque eles não estão negando você, eles estão negando a Cristo. Nosso papel é o quê? Pregar, a tempo e fora de tempo, para que esses que porventura que estão ao nosso redor e não conhecem a Cristo, para que o Espírito Santo pegue essa verdade, leve nos corações, para que nesse grande encontro nos céus, os nossos queridos também estejam com a gente. Amém? E que realidade consoladora, que viva a esperança, que bate aqui dentro, que bate aí dentro também, se você está em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça essa verdade em nós cada vez mais. Você pode se colocar de pé? Vamos orar. Ore em gratidão ao Senhor, peça ao Senhor auxílio para que você tenha coragem, tenha ousadia, intrepidez de, independente do que for, você anuncie essa mensagem. Agradando ou não é? Mas sem forçar. Mas agradando ou não, para que você proclame essa mensagem àqueles que ainda estão perdidos. Senhor, primeiro nós pedimos essa coragem, Pai, que somente o Teu Espírito pode nos dar. O mesmo Espírito que colocou essa verdade em nossos corações, que nos trouxe da morte à vida, que nos deu o entendimento de que nós pertencemos a Cristo Jesus, que nos dá sentido agora nessa existência, porque sabemos que pertencemos a uma realidade superior e para lá que nós caminhamos. Que o Teu Espírito, Senhor, nos dê oportunidades, e diante das oportunidades, coragem para sermos fiéis ao Senhor, coragem para sermos como verdadeiros discípulos de Cristo, querendo agradar ao nosso Senhor e não aos nossos ouvintes.
para que nós possamos proclamar essa verdade de que pecadores precisam se arrepender e se agarrar em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa única esperança na vida e na morte. E obrigado por essa esperança que bate forte nos nossos corações. Obrigado por essa esperança, Senhor, que faz a gente no dia da adversidade, que faz a gente, mesmo diante da realidade da morte, mesmo em dias, ó Deus, contrários, essa esperança que faz a gente continuar perseverando, caminhando com uma fé viva, às vezes mesmo uma fé fraca, mas que continua viva, porque nós sabemos para onde estamos indo e da realidade da qual nós participamos. Obrigado, Cristo Jesus, por morrer na cruz, por receber na cruz aquilo que era para nós e conquistar para nós a vitória sobre a morte. Por conquistar para nós, ó Cristo, a vida que era para a gente experimentar desde antes, lá na criação, quando os nossos pais caíram. Obrigado porque essa realidade ela será superior, porque na Nova Jerusalém, ó Deus, nós não teremos a possibilidade do pecado novamente. Então obrigado porque para isso o Senhor nos conquistou e nos comprou. Ó Deus, e que o Teu Espírito haja desde agora no coração daqueles que ainda não se renderam a essa mensagem. Seja se alguém se encontra aqui ou daqueles que estão à nossa volta, que o Senhor haja com graça e misericórdia, levando essa verdade, quebrando o coração de pedra, ó Deus, e colocando ali um coração de carne, um coração moldável, um coração que é transformado pela Tua verdade. Ó Deus, nos dê essa bênção, essa bondade, ó Senhor, para que sejamos bons porta-vozes da boa notícia de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar?